Olá, o movimento popular que começou com um protesto contra os aumentos das tarifas de ônibus criou volume, ganhou corpo e tomou várias das cidades brasileiras. E as pautas das insatisfações também aumentaram. Nós vamos conversar agora com a senadora Lídice da Mata sobre esse fenômeno que tem causado grande reflexão aqui no Senado Federal. Senadora, é um momento em que a classe política está tentando entender, apesar do pouco distanciamento de tempo, na verdade, o que acontece, porque é uma maneira nova de fazer um movimento social no país, né? Sem dúvida, foi um movimento que surpreendeu, principalmente pela sua pujança, pela quantidade de pessoas que conseguiu levar às ruas. E fez isso também de maneira inovadora, sem a participação dos partidos políticos tradicionais, das centrais sindicais, das organizações estudantis. Então, isso é um conteúdo novo na mobilização do povo brasileiro. As grandes manifestações que nós tivemos no passado, por exemplo, a luta das diretas já, foi uma mobilização absolutamente política, com participação intensa de lideranças políticas partidárias. Diferente do que acontece agora, né? Diferente do que acontece agora. Isso leva a uma reflexão dos partidos políticos sobre a questão, inclusive, da reforma política? Que Claro, isso leva a repensarmos a crise de representação política que vivemos. Essa crise não é nova, já estava sendo identificada, não é à toa que se discute uma reforma política no Congresso Nacional. Há alguns anos se discute, não se consegue passar de mínimas reformas eleitorais. Isso demonstra a necessidade que nós temos de entender que é preciso colocar o dedo na ferida. Isso seria uma modificação da pauta dos temas elencados para essa reforma, ou a senhora acha que a pauta está em sintonia? Não, acho que também muda a agenda, a pauta política brasileira. Essas manifestações, elas recolocam no centro das atenções da política brasileira a pauta das grandes cidades brasileiras, da mobilidade urbana, que eu creio que é uma das razões da insatisfação geral. O trabalhador, o jovem, leva horas para chegar ou ao seu local de estudo ou ao seu local de trabalho. E a Copa do Mundo se apresentou com digamos assim, um conjunto de obras, inclusive de mobilidade urbana, que iam ou que podem ser o legado da Copa para o Brasil. Pelo menos foram anunciadas, né? Criaram essa expectativa. Assim, criou-se a expectativa de que haveria uma contrapartida a uma intervenção, a um compromisso com a FIFA, compromisso que, paciência, todos os países fazem, que é limitador de ações, limitador, inclusive, de intervenções econômicas dos pequenos comerciantes do nosso país, mas que, embora elas sejam naturais, normais, elas causam um desconforto. E a contrapartida a esse desconforto era justamente nós termos a mobilidade urbana das grandes cidades, intervenções que fizessem com que o trânsito pudesse ser desobstruído, com que novas alternativas de transporte de massa fossem ofertados, a questão dos metrôs. Então, essa expectativa está frustrada hoje. E dificilmente, na medida em que está frustrada hoje, é um ano da Copa, dificilmente se realizará plenamente até a Copa. Junta-se a isso um preço de transporte que sobe, de um transporte que é ruim. Junta-se a isso os serviços que são prestados à população, que também não estão de boa qualidade na saúde e na educação, e causa na juventude o desejo de transformação e de mudança. Aí você também tem outros componentes. O componente de que a política, e eu acho que há uma demonstração aí de que há uma desconfiança do político tradicional, dos partidos tradicionais, que eu penso que tem uma certa desilusão causada na população. As alianças que são feitas, que o povo não consegue acompanhar nessa história de presidencialismo de coalizão, quem era antes adversário passa a ser governo no dia seguinte, e as pessoas não acompanham realmente o que é que aconteceu. A questão da impunidade, a senhora acha, por exemplo, que o caso do Mensalão deixou uma sensação de impunidade pela falta de desfecho até agora? Por exemplo, de um desfecho mais concreto? Desfecho porque há uma condenação. Há uma sentença que não foi executada, né? Mas a sentença tem
tem previsão de ser executada. Eu creio que é muito mais a impunidade geral na população, a grande violência que se abate sobre a juventude brasileira. São centenas, milhares de jovens que morrem de morte violenta durante um ano no Brasil. E esses jovens estão nas periferias das grandes cidades. E há uma profunda impunidade sobre esses crimes. O jovem hoje, ele é a principal vítima da violência e causa da violência numa contrapartida. Numa contrapartida em que o Estado não lhe ofereceu oportunidades para existir a sua vida de outra maneira. Então, há uma revolta sustentada por todas essas circunstâncias que fazem com que a juventude resolva dar um basta a isso tudo. Isso não quer dizer que esse movimento que está nas ruas, ou mesmo que o povo brasileiro não compreenda e nem aprove as medidas de inclusão social que ocorreram nesses últimos 10 anos e que são reais e que mudaram para melhor a vida do povo brasileiro, principalmente daquelas populações de mais baixa renda. No entanto, a vida nas cidades não melhorou. Nós continuamos sufocados pela violência, continuamos sufocados pelo trânsito excessivo, continuamos sufocados pela falta de serviços públicos, de transporte, de saúde e de educação. E de segurança. Perspectivas. Como a senhora estava falando antes de gravar, foi um movimento que surpreendeu a todos, não é? A senhora arriscaria algum prognóstico para a situação? Porque são questões que são levantadas, muitas vezes são tratadas aqui no Congresso e não tem uma agilidade de solução, né? Às vezes até empacam aqui na casa, aqui no Congresso Nacional. Eu não acredito que haja uma solução imediata para um conjunto de insatisfações. O que eu acho é que a questão do transporte coletivo em si já está rendendo um resultado. Diversas capitais já começaram a baixar o preço da tarifa. Já tem aqui no Senado Federal uma proposta a ser analisada na CAI que desonera o diesel do transporte coletivo. Então, há medidas paliativas que podem concorrer para, nesse momento, uma negociação de paralisação das manifestações. Agora, a grande pauta, ela continuará em aberto. E eu não sei se as manifestações vão parar, que tipo de ação vai ter. É verdade que as manifestações pacíficas, elas estimulam a que as pessoas possam participar. Mas é verdade também que violência e as violências cometidas nas manifestações, que saem do comportamento daquela maioria que deseja se manifestar, isso também pode afastar e pode diminuir e isolar as manifestações da opinião pública e do apoio popular. Portanto, isto ainda está por vir. E queria dizer mais, acho que a pauta não envolve só isso, digamos assim, uma pauta política administrativa, não. Envolve uma certa desilusão com o futebol brasileiro também, com o fato de nós vermos a CBF sempre, que já passou por uma CPI, que agora já teve novas denúncias de corrupção, os clubes brasileiros, também muitos deles envolvidos numa situação de também insolvência financeira. Então, todos esses componentes, digamos assim, de destruição de mitos que leva a uma pauta de protestos. Obrigada, senadora, pela sua presença. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, www.senado.leg.br/TV é o nosso endereço no site do Senado.